Quando confiamos nossos filhos aos cuidados de outra pessoa, especialmente de uma babá, esperamos que eles estejam seguros e protegidos. No entanto, para uma mãe preocupada, essa confiança foi quebrada de forma chocante. Após notar sinais inexplicáveis de machucados em seu bebê, ela decidiu tomar uma atitude inesperada. Alane se acomodou no velho sofá, batendo os dedos nervosamente no joelho enquanto observava Luana, a jovem babá sentada à sua frente. O som de Felipe brincando em seu cercadinho encheu o ar tenso da sala. Alane, uma mulher de 30 e poucos anos, com cabelos castanhos bagunçados e olheiras profundas, contrastava fortemente com a aparência jovial e cheia de vida de Luana, que aparentava menos de 25 anos. Madame Alane, entendo sua preocupação. Cuidar de uma criança é uma grande responsabilidade, mas posso assegurar que tenho experiência e amo cuidar de crianças. Felipe estará em ótimas mãos comigo, disse Luana com um tom suave e reconfortante. Alane assentiu distraída, olhando para a foto de seu marido na estante. Ele sabia o quanto era difícil para ela deixar o bebê aos cuidados de outra pessoa, especialmente por ele ainda ser tão pequeno. Luana continuava falando sobre suas qualificações, mas as palavras mal penetravam a mente perturbada de Alane. Meu marido trabalha tanto que mal fica em casa. Às vezes, me pergunto se ele sequer lembra que tem um filho à espera. Alane desabafou, surpreendendo-se com sua própria confissão. Luana se inclinou ligeiramente, com uma expressão de compreensão. Ela quase tocou o braço de Alane, mas hesitou, recuando no último segundo. O gesto, embora incompleto, não passou despercebido por Alane, que sentiu uma mistura de gratidão e cautela. Seus olhares se encontraram, e por um breve momento, Alane enxergou algo em Luana que a fez hesitar. Você não está sozinha, senhora Alane? Muitas mães enfrentam o mesmo desafio de voltar ao trabalho, mas juntas podemos garantir que Felipe receba todo o amor e atenção que merece, disse Luana com emoção na voz. As palavras de Luana reverberaram pela sala, e Alane sentiu uma mistura de esperança e apreensão. Ela observou Luana se levantar e ir até o cercadinho, onde começou a interagir com Felipe. As risadas alegres do menino encheram a sala, apertando o coração de Alane com uma mistura de alívio e ciúmes, um sentimento que ela não esperava. Oi, Felipe. Que garotão você é! Vamos nos divertir muito juntos, não é? Exclamou Luana, com uma voz melódica que fez Felipe sorrir ainda mais. Alane se levantou abruptamente, tomada por um instinto protetor. Ela se aproximou do cercadinho, posicionando-se sutilmente entre Luana e Felipe. Luana notou o movimento e recuou respeitosamente, mantendo um sorriso gentil. Alane pegou Felipe e o segurou firmemente contra o peito. Ele é tudo para mim. Não sei se consigo confiar em alguém para cuidar dele. Estou com tanto medo de deixá-lo. É como se meus instintos estivessem me gritando para ficar com ele por mais um tempo, murmurou Alane, mais para si mesma do que para Luana. O momento foi interrompido pelo toque agudo do telefone. Alane congelou ao ver o número do trabalho no identificador de chamadas. Com um gesto de desculpa para Luana, ela colocou Felipe de volta no cercadinho e atendeu. Sua voz tremia, e do outro lado da linha, o chefe irritado trovejou. Alane, este é seu último aviso. Mais uma ausência e você está fora. Temos prazos importantes. Resolva sua situação ou procure outro emprego, disse ele, com uma voz cortante. Após desligar, Alane sentiu o peso do mundo nos ombros, seus olhos encontrando os de Luana, que a observava com uma mistura de preocupação e determinação. Com o coração apertado, Alane sentiu o peso da responsabilidade que carregava. Respirando fundo, ela tomou uma decisão dolorosa. As palavras saíram de sua boca quase sem controle. Luana, o trabalho é seu. Por favor, cuide bem do meu Felipe. Ele é tudo que eu tenho, verdadeiramente tudo. Sua voz estava carregada de emoção. No dia seguinte, Alane entrou no escritório de forma hesitante. Seu corpo estava ali, mas sua mente permanecia em casa, junto de Felipe. O som das conversas e o toque dos telefones pareciam distantes enquanto ela se aproximava de sua mesa.
Sua mão tremia levemente ao ligar o computador, enquanto ela tentava, com um suspiro profundo, focar nas tarefas do dia. Ao olhar para a foto de Felipe, uma onda de culpa e preocupação a dominou. Será que fiz a escolha certa? E se Luana não for a pessoa certa para cuidar de Felipe? Mas que opção eu tinha? Preciso desse emprego para sustentar meu filho, pensava, mordendo o lábio. O tempo se arrastava enquanto Alane lutava para manter o foco. Seus olhos constantemente se desviavam para o relógio, imaginando o que Felipe estaria fazendo naquele momento. Ela cometeu erros em relatórios simples, esqueceu de responder e-mails importantes e até derramou café em documentos cruciais. Seus colegas a olhavam com preocupação e irritação, mas Alane mal notava, perdida em seus pensamentos. Foco, Alane. Felipe está bem. Luana parecia confiável. Você precisa fazer seu trabalho, murmurava para si mesma, esfregando as têmporas. De repente, o chefe de Alane, Sr. Moura, um homem corpulento com sobrancelhas grossas e uma expressão sempre severa, se aproximou de sua mesa. Alane sentiu um frio na barriga ao reconhecer a pilha de papéis em suas mãos, o relatório que ela havia preenchido incorretamente. Ela se agitou na cadeira, tentando parecer tranquila, mas sua expressão revelava o nervosismo. Alane, o que está acontecendo? Esses relatórios estão cheios de erros. Você está colocando o projeto em risco, disse Sr. Moura com a voz grave que ecoou pelo escritório. Alane, com os olhos marejados, pediu desculpas gaguejando. Sinto muito, Sr. Moura. Tive alguns problemas pessoais, mas vou corrigir tudo. Isso não vai se repetir. Sr. Moura bufou e jogou os papéis sobre a mesa de Alane. Espero que não. Você tem até o fim do dia para corrigir isso. E mais um deslize, ele deixou a ameaça no ar enquanto se afastava. Com as mãos trêmulas, Alane começou a refazer os relatórios, seu coração acelerado. A tentação de ligar para Luana só para saber como estava Felipe era grande. Cada minuto passava lentamente, e ela sentiu o olhar de Sr. Moura sobre ela, mesmo de longe. Eu posso fazer isso? Tenho que fazer. Por Felipe. Ele precisa de mim, e eu preciso ser forte, repetia para si mesma, como um mantra. De repente, o celular de Alane vibrou, fazendo-a saltar. Era uma mensagem de Luana, com uma foto em anexo. Com o coração na garganta, Alane abriu a imagem e viu Felipe sorrindo, com os olhos brilhando de alegria. Por um momento, ela sentiu alívio, mas algo ao fundo da imagem chamou sua atenção. Era uma figura, uma sombra que parecia ser de um homem. O que é isso? Não, não pode ser. Luana trouxe alguém para minha casa. Ela faria isso? Um estranho perto do meu filho, murmurou Alane, ampliando a imagem com dedos trêmulos. O pânico começou a tomar conta dela. Alane olhou ao redor, certificando-se de que ninguém a observava, e rapidamente discou o número de Carlos. Os segundos de espera pareceram uma eternidade, até que ele atendeu. Carlos, graças a Deus. Luana me enviou uma foto de Felipe, mas tem algo estranho. Carlos, com a voz cansada e um pouco irritada, interrompeu. Alane, não tenho palavras para isso, mas estou certo de que ela é a pessoa certa. Vamos conversar sobre isso em casa, tudo bem? Sei que você não gosta de ficar longe de Felipe, mas não há motivo para se preocupar. Eu te amo, querida. Ele ficará bem. Agora, preciso voltar à reunião, ele disse antes que o som do fim da ligação ecoasse no ouvido de Alane. Ela olhou para o telefone, sentindo uma mistura de raiva e desespero crescer dentro de si. Como ele pode confiar tanto em alguém que mal conhecemos? Será que estou exagerando? Mas e se eu estiver certa? Pensou Alane, com lágrimas de frustração começando a surgir. Mais tarde, com as mãos trêmulas, ela girou a chave na fechadura, o coração acelerando a cada segundo. O som familiar de Felipe chorando preencheu a sala assim que a porta se abriu. Alane correu para dentro, deixando sua bolsa cair no chão sem se importar.
Seus olhos procuraram freneticamente por seu filho. Luana apareceu no corredor com Felipe nos braços, seu rosto ruborizado e úmido de lágrimas. Boa noite, Alane. Felipe esteve um pouco agitado, acho que sentiu sua falta, disse Luana com um sorriso cansado. Alane pegou Felipe, segurando-o firme, inalando profundamente o cheiro único de seu bebê, uma mistura de pó e algo doce. Felipe soluçava contra seu peito, suas pequenas mãos agarradas à blusa dela, como se temesse que ela desaparecesse de novo. Mamãe está aqui agora, meu amor. Mamãe nunca vai te deixar, Alane sussurrou, embalando-o suavemente. Enquanto acalmava Felipe, Alane observava Luana pelo canto do olho. A babá parecia nervosa, mexendo nas mãos e lançando olhares rápidos para a cozinha. Desconfiada, Alane decidiu investigar. Com Felipe ainda nos braços, caminhou em direção à cozinha, sentindo uma mudança no ambiente à medida que se aproximava. Está tudo bem? Parece que você quer me dizer algo, perguntou Alane, com a voz tensa, ao entrar na cozinha. Alane parou abruptamente, surpresa. O cômodo, que pela manhã estava em sua usual desordem organizada, havia sido transformado. Os armários, antes uma mistura caótica de utensílios, agora estavam meticulosamente organizados. As superfícies brilhavam, sem as migalhas e manchas do dia a dia. Espero que não se importe, Madame Alane. Achei que poderia organizar um pouco enquanto Felipe dormia à tarde, explicou Luana, sua voz tremendo de incerteza. Alane caminhou devagar pela cozinha, notando cada detalhe da nova organização. Seus dedos deslizaram pela bancada impecável, enquanto uma sensação crescente de desconforto a invadia. Aquela era sua cozinha, mas agora parecia diferente, como se ela fosse uma estranha na própria casa. Onde está a faca? A faca de chefe que estava nesse suporte? Alane perguntou subitamente, sua voz mais ríspida do que pretendia. Luana franziu a testa, confusa. Uma faca? Não me lembro de ter visto nenhuma faca especial, senhora Alane. Você tem certeza de que estava lá? O coração de Alane disparou. Aquela faca, um presente de seu pai, um chefe aposentado, era mais do que uma ferramenta, era uma memória preciosa, parte de sua história familiar. Uma faca de cabo de madeira escura. Não era possível que você a tivesse perdido, respondeu Alane, com a voz levemente trêmula. Luana começou a abrir gavetas e armários, seu rosto expressando preocupação. Alane observava cada movimento, sua mente um caos de pensamentos contraditórios. Luana estava realmente procurando ou só fingindo? Por que ela reorganizou a cozinha sem permissão? E onde, afinal, estava aquela faca? Luana, por que você achou necessário reorganizar tudo sem antes me consultar? Questionou Alane, se esforçando para manter a voz firme. A jovem babá interrompeu a busca e virou-se para encarar Alane, com os olhos arregalados. Eu só queria ajudar, senhora Alane. Achei que isso facilitaria as coisas para você depois de um dia longo no trabalho. Alane sentiu Felipe se mexer em seus braços, provavelmente percebendo a tensão no ar. Ela o segurou com mais firmeza, como se pudesse protegê-lo das suspeitas e medos que agora invadiam sua mente. A cozinha, que antes era um lugar de conforto e boas lembranças, agora parecia cheia de incertezas e perguntas sem resposta. O que estava acontecendo ali? Seria paranoia, ou havia algo realmente errado? Alane refletia, olhando entre Luana e a cozinha reorganizada. Ela decidiu que a faca provavelmente se perdeu durante a limpeza e acabaria aparecendo. Lembrou-se das palavras do marido, que a aconselhou a confiar em Luana. No dia seguinte, Alane voltou para casa com o coração pesado, exausta após mais um dia cheio de preocupações. Ao girar a chave na fechadura desgastada, fruto de mais um dia estressante de trabalho, foi surpreendida por uma cena calorosa. Luana estava sentada no tapete da sala, brincando alegremente com Felipe, que ria muito. O cheiro de comida caseira tomava conta do ar, fazendo o estômago de Alane roncar. Boa noite, senhora Alane.
Espero que não se importe, mas preparei o jantar para vocês dois. Felipe adorou ajudar a fazer a massa do bolo, disse Luana, levantando-se animada com Felipe nos braços. Alane ficou sem palavras por um instante, observando seu filho contente nos braços da babá. Luana não precisava, ela conseguiu finalmente dizer, esboçando um sorriso hesitante. Enquanto Alane se acomodava no sofá com Felipe, Luana começou a organizar suas coisas para ir embora. A jovem babá parecia inquieta, mexendo nervosamente em sua bolsa. Alane notou a hesitação e perguntou se algo estava errado. Na verdade, senhora Alane, estou passando por dificuldades financeiras. Minha mãe está doente e os remédios são caros. Odeio pedir, mas seria possível adiantar uma parte do meu salário? Luana perguntou com a voz levemente trêmula. O coração de Alane apertou ao ouvir sua história. Ela se levantou, colocou Felipe no cercadinho e, sem hesitar, pegou algumas notas na bolsa. Pegue isso, Luana. E, por favor, leve um pouco de comida também. Ninguém deveria passar por fome ou por essa luta, disse Alane, sua voz cheia de compaixão. Com lágrimas nos olhos, Luana abraçou Alane impulsivamente. Obrigada, senhora Alane. Este trabalho, cuidar de Felipe, significa muito para mim. Vocês são como uma família. Após a saída emocionada de Luana, carregando uma sacola de mantimentos, Alane se sentiu estranhamente confortada. Talvez suas preocupações anteriores fossem infundadas. Ela pegou Felipe e decidiu que era hora de colocá-lo para dormir. Vamos, meu amor, é hora de dormir, disse carinhosamente, levando-o para o quarto. Enquanto trocava a fralda de Felipe, Alane congelou. Seu coração pareceu parar por um momento antes de acelerar descontroladamente. O corpinho de seu filho estava coberto de hematomas e marcas, que ela tinha certeza de que não estavam ali pela manhã. Meu Deus, Felipe, o que aconteceu com você, meu bebê? Alane engasgou, suas mãos tremendo enquanto examinava cada marca. Sem pensar duas vezes, envolveu Felipe em um cobertor, pegou sua bolsa e correu para o carro. O caminho para o hospital foi um borrão de luzes e sons, com Alane lutando para se manter calma. Ao chegar, mal conseguia formar as palavras ao falar com a recepcionista. Meu filho está com hematomas, por favor, ajude, gaguejou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Enquanto aguardava o médico, Alane ligou para Carlos. Sua voz falou em meio aos soluços. Carlos, venha para o hospital. É o Felipe, ele está coberto de hematomas. Não sei o que aconteceu. Parece ser algo grave e estou em pânico. Carlos chegou em um tempo recorde, seu rosto demonstrava preocupação e medo intensos. Ao ver as marcas no corpo de Felipe, ele desabou, deixando lágrimas silenciosas escorrerem enquanto segurava o filho e a esposa. Como isso aconteceu? Quem faria algo assim com nosso menino? Carlos murmurou, a voz tomada pela emoção. O médico finalmente apareceu, examinando Felipe com cuidado, enquanto Alane e Carlos observavam em silêncio, aterrorizados, apoiando-se mutuamente. Após o que pareceu uma eternidade, o médico se virou para eles com expressão séria. Senhor e senhora, esses hematomas em Felipe não foram acidentais. Alguém os causou, o médico explicou com um tom grave, o que fez Alane estremecer. A revelação caiu sobre o casal como um golpe. Eles trocaram olhares cheios de horror e incredulidade. Alane sentiu suas pernas fraquejarem, e Carlos amparou. Ambos tentavam processar a terrível notícia. Mas como? Quem poderia fazer isso? Doutor, você tem certeza? Alane balbuciou, sua mente revivendo os últimos dias. O médico acenou solenemente. Infelizmente, sim. O padrão dos hematomas e a natureza de alguns cortes indicam claramente que foram infligidos. Carlos, que havia permanecido em silêncio até então, explodiu em lágrimas de raiva e dor. Alane, tomada por uma fúria intensa, declarou, quem fez isso vai pagar. Como alguém pode machucar nosso bebê?
Enquanto lidavam com suas emoções, uma enfermeira entrou apressada no quarto e cochichou algo no ouvido do médico, que franziu a testa e se virou para o casal. Senhor e senhora, preciso que venham comigo. Há algo que vocês precisam ver. Tremendo, Alan e Carlos seguiram o médico até uma pequena sala de exames, onde um monitor exibia imagens que os fizeram desmoronar. Fizemos alguns exames de imagem em Felipe e encontramos algo muito preocupante, disse o médico, apontando para a tela. As imagens mostravam pontos brilhantes espalhados pelo corpo de Felipe. Alane segurou o soluço enquanto Carlos cerrava os punhos. O que são essas manchas? Ele perguntou, a voz tremendo de raiva. Há fraturas recentes, algumas ainda começando a cicatrizar. Isso indica que os ferimentos foram causados nas últimas 24 a 48 horas, explicou o médico. Alane sentiu o mundo desabar. Mas quem faria isso tão recentemente? Ela perguntou, incrédula. Na maioria dos casos assim, o responsável é alguém próximo da família, com acesso frequente à criança, disse o médico. De repente, Alane lembrou-se da cena de algumas horas antes, Luana brincando com Felipe, o jantar preparado, as lágrimas da babá. Luana, ela esteve com ele hoje, foi a única pessoa com ele, Alane sussurrou, horrorizada. Carlos olhou para ela, compreendendo tudo de uma só vez, seu rosto tomado pela fúria. Aquela mulher, não posso acreditar. O médico, percebendo a tensão crescente, falou com cautela, entendo que isso é um choque. Vou deixá-los a sós por um momento para processar. Estarei lá fora se precisarem de algo. Enquanto o médico se retirava, Alan e Carlos permaneceram abraçados, enfrentando uma tempestade de emoções. Culpas, raiva e medo inundavam seus corações. Como isso foi acontecer? Carlos soluçou, segurando Alane com força. Vamos proteger nosso filho, Carlos. Não deixarei que ninguém o machuque. Ele é indefeso, e precisamos agir agora, Alane disse, sua voz carregada de emoção e determinação. Ela era como uma leoa pronta para proteger seu filhote a qualquer custo, disposta a fazer justiça por Felipe. Na manhã seguinte, Alane estava sentada na sala de estar, seu corpo tenso como uma corda de violino prestes a arrebentar. Seus olhos, marcados por uma noite sem dormir, estavam fixos na porta, com a mente sobrecarregada de pensamentos turbulentos após cuidar de seu filho. Ela ouviu a chave girar na fechadura e viu Luana entrar sorridente, como sempre. No entanto, o sorriso de Luana sumiu ao ver a expressão no rosto de Alane. Bom dia, senhora Alane, está tudo bem? Luana perguntou com hesitação. Alane se levantou de forma brusca, sua voz cortante como uma lâmina. Não, Luana, nada está bem. Você está demitida, quero que saia da minha casa agora. O choque tomou conta de Luana, que empalideceu, suas mãos começaram a tremer. Demitida? Mas por quê? O que eu fiz? Deve haver algum engano. Eu cuido de Felipe com todo carinho, faço tudo o que me pede. O que aconteceu? Alane deu um passo à frente, seus olhos brilhando de raiva. Você pergunta o que fez. Como explica os hematomas no corpo de Felipe? Tivemos que levá-lo ao médico ontem à noite. Como pôde fazer isso? Ele é apenas um bebê indefeso. A boca de Luana se abriu em choque, lágrimas começaram a brotar em seus olhos. Hematomas? Eu não sei do que está falando, eu nunca machucaria Felipe, jamais faria algo assim. Nesse momento, Carlos entrou na sala, atraído pelo tumulto. Ele olhou de Alane para Luana, claramente desconfortável com a situação. Alane, talvez devêssemos nos acalmar e conversar sobre isso. Luana sempre foi tão atenciosa com Felipe. Alane o encarou incrédula. Você está defendendo ela, Carlos? Depois do que vimos no hospital. Ele teve fraturas. Como pode dizer isso? Luana caiu de joelhos, soluçando desesperadamente. Por favor, me diga o que está acontecendo. Eu juro que não sei nada sobre hematomas ou fraturas. Carlos se ajoelhou ao lado de Luana, colocando a mão em seu ombro.
Acalme-se, Luana, tenho certeza de que isso é um mal-entendido. Alane observou a cena, sua raiva crescendo a cada segundo. Como seu marido podia ser tão ingênuo? Ela cerrou os punhos, lutando para manter a compostura. Não há mais o que ouvir, Carlos. As provas são claras. Eu quero ela fora da nossa casa e das nossas vidas, agora mesmo, disse Alane, sua voz gelada. Saia da minha casa, Luana. Você não é mais bem-vinda aqui. Não se aproxime do meu filho ou vai se arrepender. Luana levantou-se, ainda chorando, seus olhos suplicantes. Senhora Alane, por favor, eu não sei o que aconteceu, mas sei que estou sendo acusada injustamente. Esse trabalho significa tudo para mim. Alane olhou por um momento, uma sombra de raiva atravessando seu rosto, até que a imagem dos hematomas de Felipe invadiu sua mente, endurecendo seu coração. Chega de mentiras, Luana. Pegue suas coisas e vá embora. Nunca mais quero ver você perto do meu filho, ordenou Alane, apontando para a porta. Luana se levantou lentamente, ainda soluçando, e olhou para Carlos em busca de ajuda, mas ele apenas desviou o olhar, impotente. Enquanto Luana juntava seus pertences, Alane permaneceu imóvel, observando cada movimento da babá. Quando Luana chegou à porta, ela se virou uma última vez. Senhora Alane, Senhor Carlos, vocês estão cometendo um erro terrível. Eu nunca machucaria Felipe. Um dia vocês vão perceber isso, e espero que não seja tarde demais. Carlos observou com uma mistura de preocupação e dúvida nos olhos. Alane, você tem certeza de que fizemos a coisa certa? Ela parecia genuinamente surpresa. Não há algo mais que possamos fazer? Ele perguntou suavemente. Alane não respondeu de imediato. Em vez disso, caminhou em direção ao quarto de Felipe, precisando vê-lo, tocá-lo, certificar-se de que ele estava seguro. Mas enquanto caminhava, uma voz em sua mente sussurrou, e se Luana estiver dizendo a verdade? E se houver algo mais nessa história? Ela se perguntou, mas logo afastou o pensamento. Na manhã seguinte, Luana estava em frente à casa de Alana, com o coração acelerado. Nervosamente, ajustou a bolsa que carregava, dentro da qual havia pequenas câmeras escondidas. Agora ou nunca. Não vou deixar que manchem meu nome dessa forma. Eu sempre quis o melhor para Felipe. Nunca faria algo tão cruel com uma criança. Se alguém está machucando ele, vou descobrir. E não deixarei que isso aconteça novamente, prometeu a si mesma. Carlos respirou fundo antes de atender a campainha. Sua expressão revelava uma mistura de surpresa e desconforto. Luana, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou, bloqueando parcialmente a entrada. Luana forçou um sorriso. Desculpe aparecer assim, Senhor Carlos. Só vim buscar meu pagamento final e algumas coisas que deixei, explicou com a voz levemente trêmula. Carlos hesitou por um instante, mas fez sinal para que ela entrasse. Alane está fazendo compras e Felipe está dormindo no quarto, informou enquanto a conduzia até a sala. Enquanto Carlos procurava o envelope com pagamento, Luana aproveitou para observar a sala rapidamente, identificando os melhores pontos para colocar câmeras. Seu coração batia tão forte que ela temia que Carlos pudesse ouvir. Senhor Carlos, posso usar o banheiro antes de ir? A viagem de volta é longa? Perguntou, tentando manter um tom casual. Luana foi rapidamente até o banheiro, onde parou por um momento para colocar uma pequena câmera atrás de uma moldura. Ela disfarçou outra câmera em um frasco de perfume. Preciso descobrir o que está acontecendo com Felipe, mesmo que isso signifique invadir sua privacidade, pensou determinada. Ao sair do banheiro, Luana ouviu um som vindo do quarto de Felipe. Instintivamente, foi até lá, esquecendo momentaneamente seu plano. Quando abriu a porta, encontrou Felipe inquieto no berço, com os olhos arregalados e cheios de medo. Oh, querido, o que aconteceu? Murmurou, pegando-o nos braços. Felipe se aninhou nela como sempre fazia, e lágrimas encheram os olhos de Luana.
Como alguém pode machucar você, meu anjinho? Sussurrou enquanto balançava suavemente. Aproveitando o momento, colocou discretamente outra câmera na prateleira, disfarçada de brinquedo. De repente, Felipe começou a tremer em seus braços. Alarmada, Luana percebeu que ele estava tendo uma convulsão. Senhor Carlos, venha rápido, gritou em pânico. Ela cuidadosamente deitou Felipe no chão, virando-o de lado, como havia aprendido em primeiros socorros. Carlos correu para o quarto, seu rosto pálido de choque. O que aconteceu? O que há de errado com ele? Perguntou, ajoelhando-se ao lado de Felipe. Nesse instante, a porta da frente se abriu e Alane entrou com sacolas de compras. Ao ouvir a confusão, correu até o quarto, deixando as sacolas caírem no chão. A cena diante dela foi um pesadelo, Felipe convulsionando e Luana ao lado dele. Seu mundo desabou. O que você fez? Afaste-se do meu filho. Eu disse que não queria você aqui. Vou chamar a polícia, gritou, avançando em direção a Luana. Chocada com a acusação, Luana tentou explicar. Senhora Alana, eu não fiz nada. Ele começou a ter uma convulsão, eu estava tentando ajudar. Mas Alane não a escutava. Ela empurrou Luana e pegou Felipe nos braços. Carlos, chame uma ambulância, ordenou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Luana ficou paralisada, observando a cena se desenrolar. Por favor, acredite em mim, implorou, mas suas palavras não foram ouvidas. Enquanto as sirenes da ambulância se aproximavam, Luana percebeu que sua tentativa de provar sua inocência havia se transformado em um pesadelo. O que eu fiz? Eu só queria ajudar Felipe, não o machuquei, pensou, desesperada. Aproveitando a distração, Luana fugiu, temendo ser falsamente acusada. O som da sirene perfurava o ar da noite enquanto Alane segurava Felipe firmemente contra o peito, seus olhos cheios de lágrimas fixos no rosto pálido do filho. Carlos, sentado ao lado dela no veículo, segurava sua mão, mas Alane mal percebia o toque, sua mente estava consumida pelo medo e culpa. Por favor, meu amor, fique comigo. Mamãe está aqui, tudo vai ficar bem, sussurrou para Felipe com a voz embargada. Os paramédicos trabalhavam freneticamente, verificando os sinais vitais de Felipe e administrando medicamentos. Cada vez que uma máquina apitava, o coração de Alane parava por um instante. A viagem até o hospital parecia interminável. Senhora, seu filho tem alguma condição médica pré-existente? Perguntou um dos paramédicos com urgência. Alane balançou a cabeça, incapaz de falar. Foi Carlos quem respondeu. Não, ele sempre foi saudável. Isso nunca aconteceu antes. Quando finalmente chegaram ao hospital, uma equipe de médicos e enfermeiros já aguardava por eles. Felipe foi imediatamente colocado em uma maca e levado para dentro, deixando Alane e Carlos correndo atrás, aflitos por qualquer notícia. As portas do pronto-socorro se fecharam, separando-os do filho. Alane sentiu como se seu coração tivesse sido arrancado do peito. O que está acontecendo? Por que não podemos ficar com ele? Chorou Alane, tentando abrir as portas. Carlos a segurou, impedindo que ela fosse além. Amor, precisamos deixar os médicos trabalharem, eles são a melhor chance de Felipe agora, disse Carlos, com a voz trêmula. As horas seguintes foram de pura agonia. Alane caminhava de um lado para o outro na sala de espera, com cada minuto parecendo uma eternidade. Sua mente revivia os eventos da noite, questionando cada decisão. E se eu tivesse voltado para casa mais cedo? E se eu não tivesse demitido Luana? As dúvidas a consumiam. E se eu perder meu bebê, Carlos? Eu não posso viver sem ele, simplesmente não posso, Alane soluçou, desabando nos braços do marido. Carlos abraçou com força, suas próprias lágrimas molhando os cabelos dela. Não pense nisso agora. Eu estou aqui e vou ficar ao seu lado, não importa o que aconteça, meu amor. O relógio na parede parecia zombar deles, com os ponteiros se movendo dolorosamente devagar.
Alane observava outras famílias na sala de espera, algumas recebendo boas notícias, outras desmoronando em lágrimas. Ela se perguntava qual seria o destino deles. Felipe chamou uma enfermeira, fazendo Alane e Carlos saltarem de seus assentos. Somos os pais dele, respondeu Carlos, com a voz trêmula. A enfermeira os conduziu por um corredor, explicando que o médico os encontraria em breve. Alane sentiu suas pernas fraquejarem, aterrorizada com o que poderiam ouvir. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, um médico apareceu. Seu rosto estava sério, e Alane sentiu seu coração afundar. Ela se levantou, com as pernas trêmulas, enquanto Carlos a segurava firme ao seu lado. Senhor e senhora, começou o médico, com voz grave, Felipe está estável, mas sua condição é crítica. Ele teve várias convulsões e estamos realizando exames para descobrir a causa. As palavras do médico ecoaram na mente de Alane, condição crítica, múltiplas convulsões. Ela se agarrou a Carlos, sentindo que poderia desmaiar a qualquer momento. Doutor, por favor, me diga que meu filho vai ficar bem. Ele é tudo para mim, implorou Alane, com a voz quase inaudível. O médico os olhou com compaixão. Estamos fazendo tudo o que podemos, senhora. As próximas 24 horas serão decisivas. Vocês podem vê-lo agora, mas ele está na unidade de terapia intensiva pediátrica. Alane e Carlos seguiram o médico pelos corredores silenciosos do hospital. O cheiro de antisséptico e o som constante das máquinas fizeram o estômago de Alane revirar. Quando chegaram ao quarto de Felipe, ela sufocou um soluço. Seu menino, tão cheio de vida, estava imóvel em uma cama de hospital que parecia enorme ao seu redor. Tubos e fios o ligavam a diversas máquinas que apitavam e piscavam. Alane se aproximou devagar, com medo de tocar em seu filho frágil. Oh, meu bebê, mamãe está aqui? Por favor, lute. Por favor, volte para mim, ela murmurou suavemente, passando os dedos pelos cabelos de Felipe. O tempo parecia se arrastar enquanto Alane e Carlos permaneciam ao lado da cama de Felipe. Eles se revezavam, um sempre segurando a mão do filho, enquanto o outro descansava brevemente no sofá do quarto. Alane se recusava a dormir, temendo que Felipe precisasse dela no momento em que ela fechasse os olhos. E se isso for culpa minha, Carlos? E se eu estivesse errada sobre Luana? E se, sussurrou Alane no meio da noite? Carlos interrompeu gentilmente. Alane, não podemos nos culpar agora. Vamos esperar para ver o que acontece sem ansiedade, precisamos manter a calma. A noite parecia interminável. As enfermeiras iam e vinham toda vez que iam verificar os sinais vitais de Felipe e ajustar o equipamento. Alane prendia a respiração, temendo receber notícias ruins. Como ele está? Ela perguntava a cada enfermeira, desesperada por qualquer informação que indicasse a estabilidade de seu filho. A resposta era sempre a mesma: agora ele está estável, acompanhada de um sorriso reconfortante que nunca chegava aos olhos. Quando o sol começou a nascer, tingindo o céu com suaves tons de rosa e laranja, Alane olhou para o rosto pálido de Felipe. Fez uma promessa silenciosa, tanto para seu filho quanto para si mesma: eu vou descobrir o que aconteceu com você, meu amor, e vou fazer o responsável pagar. Eu prometo, pensou, sentindo uma determinação crescer em seu peito. O dia passou lentamente, com médicos entrando e saindo, fazendo perguntas e realizando exames. Alane e Carlos respondiam mecanicamente, sem desviar os olhos de Felipe. Você notou algo estranho nos últimos dias? Perguntou um dos médicos. Alane hesitou, lembrando-se dos hematomas e da demissão de Luana. Ele tinha alguns hematomas, pensamos que fosse a babá, por isso demitimos, mas ela voltou para cobrar o pagamento. O médico fez anotações, sua expressão permanecendo neutra. Vamos investigar todas as possibilidades, senhora Alane. Por enquanto, se concentre em estar aqui por Felipe. Os dias passaram, e Felipe permaneceu inconsciente, seu pequeno corpo lutando contra um inimigo invisível. Alane se sentia presa em um pesadelo do qual não conseguia acordar.
Por que isso está acontecendo com nosso filho? Perguntou a Carlos uma noite, com a voz quebrada pela exaustão e dor. Carlos abraçou, também exausto, e não respondeu, o que Alane interpretou como um sinal de seu cansaço profundo diante de tudo o que estavam enfrentando. Ao ver o sol nascer mais uma vez pela janela do hospital, Alane fez outra promessa silenciosa. Não importa o que aconteça, eu vou descobrir a verdade por você, Felipe, e pela nossa família. Eu não descansarei até entender o que aconteceu com você. E se alguém for culpado, vai enfrentar a fúria de uma mãe. Ela sussurrou carinhosamente, fique forte, meu pequeno guerreiro, mamãe está aqui e não vai a lugar algum até que você abra esses lindos olhos. Alane beijou suavemente a testa de Felipe. A recuperação de Felipe durou várias semanas, mas nenhum médico conseguiu determinar o que havia acontecido, apenas que o bebê estava fora de perigo. Alane se dividia entre o alívio de ter seu filho de volta e a constante preocupação com a saúde dele. Mal havia se acomodado em casa no dia em que Felipe recebeu alta, quando o telefone tocou. Era seu chefe, o Sr. Moura. Alane, sei que você passou por tempos difíceis, mas precisamos conversar. Você pode vir ao escritório hoje? A seriedade na voz dele fez com que uma onda de preocupação atravessasse Alane. Relutante em deixar Felipe, Alane olhou para Carlos. Você pode ficar com ele por algumas horas? Eu preciso ir ao escritório, perguntou, deixando claro o tom de preocupação. Carlos assentiu. Claro, não se preocupe, vou cuidar dele. No escritório, Alane sentiu os olhares dos colegas enquanto caminhava até a sala do Sr. Moura. Ao entrar, a expressão séria em seu rosto confirmou seus piores temores. Alane, por favor, sente-se, ele começou, sua voz sem emoção. Entendo que você está passando por um momento difícil, mas a empresa não pode mais tolerar suas ausências e distrações constantes. Sinto muito, mas estamos encerrando seu contrato. As palavras atingiram Alane como um golpe. Mas, Sr. Moura, meu filho está doente, eu preciso desse emprego, implorou ela, com lágrimas nos olhos. O Sr. Moura apenas balançou a cabeça. A decisão já foi tomada. Por favor, esvazie sua mesa imediatamente. Alane saiu do escritório atordoada, com a mente em um turbilhão. Como sustentaria Felipe agora? Como pagaria as contas médicas? Uma onda esmagadora de ansiedade tomou conta dela. A ansiedade a dominou, seus instintos maternos gritavam que algo estava terrivelmente errado. Pegou o telefone e ligou para Carlos, mas foi direto para o correio de voz. Carlos, por favor, atenda, ela murmurou, tentando novamente, sem sucesso. A sensação de pavor crescia em seu peito. Felipe, sussurrou, enquanto um medo irracional a invadia. Sem pensar muito, Alane pegou sua bolsa e correu para o elevador, ignorando as perguntas confusas de seus colegas. No estacionamento, entrou no carro com as mãos tão trêmulas que mal conseguia colocar a chave na ignição. Enquanto dirigia pelas ruas congestionadas da cidade, sua mente criava cenários cada vez mais assustadores. Por que sinto que algo está errado com meu filho? Por que meus instintos me dizem que ele precisa de mim agora? Questionava-se, com pensamentos sombrios consumindo sua mente e acelerando seu coração. Passou por um sinal vermelho, ignorando as buzinas dos outros motoristas. Segure firme, meu filho, mamãe está chegando, murmurou enquanto pressionava o acelerador. A casa parecia nunca chegar, e cada segundo parecia uma eternidade. À medida que se aproximava de sua rua, Alane rezou silenciosamente para que seus piores medos não se concretizassem. No entanto, o silêncio do telefone e a falta de resposta de Carlos só aumentavam sua angústia crescente. Ela freou bruscamente em frente à sua casa, com o coração disparado, sentindo que poderia explodir de seu peito. Correu até a porta, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia colocar a chave na fechadura. Ao entrar, o silêncio opressivo envolveu como uma manta fria. Carlos, Felipe, onde vocês estão? Está tudo bem? Eu senti que algo estava errado. Por favor, alguém me ouve? Ela gritou desesperada, com sua voz ecoando pela casa vazia.
Correu por cada cômodo, procurando freneticamente por qualquer sinal de seu marido e filho. A cozinha estava intocada, e o quarto do bebê, impecável, sem sinais de confusão ou violência. O pânico a dominava, ameaçando sufocá-la. Não, onde vocês estão? Por favor, me respondam, murmurou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Com mãos trêmulas, Alane pegou o telefone e ligou para Carlos pela 10ª vez, mas só encontrou correio de voz. Então, tentou ligar para Luana, sem sucesso também. O sentimento de impotência a consumia enquanto sua mente criava cenários cada vez mais terríveis. Ao olhar para o berço vazio de Felipe, lembrou-se dos hematomas misteriosos que apareceram recentemente em seu corpo. A suspeita que nutria em relação a Luana voltou com força total, misturando-se com o desespero e a culpa por não ter agido antes. Sem hesitar, ligou para a polícia. Qual é a situação? Perguntou a operadora. Meu filho e meu marido estão desaparecidos. Por favor, me ajudem. Acho que meu filho está em perigo. Ele acabou de sair do hospital. Algo está muito errado, Alane respondeu, sua voz embargada pelas lágrimas. Os minutos seguintes passaram em um turbilhão de perguntas, declarações e buscas frenéticas. A polícia chegou rapidamente e iniciou a investigação. Alane contou a história várias vezes, mencionando os hematomas de Felipe e suas suspeitas sobre Luana. Os detetives trocaram olhares sérios, e logo ela ouviu um deles ao telefone dando a ordem para localizar e levar Luana para interrogatório. Senhora, temos motivos para acreditar que a babá possa estar envolvida, disse um dos policiais, com a voz grave. Estamos fazendo tudo o que podemos para encontrá-la. Alane assentiu, murmurando, eu sabia que algo estava errado. Ela alternava entre momentos de completo desespero e surtos de energia frenética, ajudando nas buscas e tentando se lembrar de qualquer detalhe útil. Durante um desses momentos de agitação, o telefone tocou, e ela quase deixou cair na pressa de atender. Era um dos detetives, com a voz tensa. Senhora Alane, localizarmos Luana. Ela está sendo levada para a delegacia agora? O coração de Alane disparou. E meu filho? Encontraram meu filho? Por favor, diga que ele está bem, implorou, chorando de medo. Ainda não, mas Luana afirma ter informações que podem nos ajudar. Ela está sendo presa, mas insiste que tem algo revelador para nos contar. A equipe policial está a caminho da sua casa com ela, respondeu o detetive, hesitante. O choque percorreu Alane como uma corrente elétrica. Eu só quero encontrar meu bebê, não importa o que aconteça, preciso saber que ele está seguro, chorou, incapaz de dizer mais. Minutos depois, o som das sirenes cortou o ar noturno quando um carro de polícia parou em frente à casa de Alane. Luana, algemada e escoltada por 2 policiais, saiu do carro. Alane, que esperava ansiosamente na varanda, sentiu uma mistura de raiva e esperança ao ver a babá, cujos olhos estavam vermelhos e o rosto molhado de lágrimas. Olhou diretamente para Alane. Sei que você me detesta agora, mas prometo que não fiz nada para Felipe quando você me demitiu. Instalei câmeras para garantir a segurança dele e provar que não causei nenhum mal. Eu nunca faria isso, disse Luana, com a voz tremendo. Alane, lutando contra a vontade de gritar com a babá, respondeu, onde estão essas câmeras? Mostre-nos agora. Com as mãos trêmulas, Luana conduziu o grupo pela casa, apontando os locais onde havia instalado discretamente os dispositivos. A polícia rapidamente encontrou e removeu os equipamentos de conexão. Eles conectaram tudo a um laptop para visualizar as gravações. O coração de Alane disparou enquanto todos se reuniam ao redor da tela, ansiosos para descobrir a verdade. Por favor, que meu bebê esteja seguro, murmurou Alane, com as mãos unidas em um gesto de oração. Um dos detetives, com uma expressão grave, disse, Senhora, prepare-se. O que estamos prestes a ver pode ser perturbador. A filmagem começou a ser exibida na tela, mostrando a rotina diária da casa. De repente, todos ficaram tensos ao ver Carlos entrar no quarto de Felipe, e o que se seguiu fez Alane emitir um suspiro abafado, um grito de horror.
Era Carlos, seu marido e pai de seu filho, que havia feito tudo isso com o bebê. Ela nunca suspeitou dele. Não, não pode ser. Carlos, como você pôde? Alane soluçou, caindo de joelhos. Luana, com lágrimas nos olhos, falou suavemente. Tentei te avisar que não fui eu, Alane. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo toque de um dos telefones dos oficiais. Após uma breve conversa, ele se virou para o grupo com uma expressão urgente. Encontramos Carlos no aeroporto internacional. Ele está tentando embarcar em um voo com o bebê agora? Essa notícia desencadeou uma onda imediata de ação. Alane levantou-se, implorando para acompanhar a polícia. Em minutos, todos estavam a caminho do aeroporto, com sirenes soando e cortando o trânsito noturno da cidade. Meu Deus, por favor, que consigamos chegar a tempo, Alane rezou em voz alta, suas mãos pressionadas contra o assento do carro. O policial dirigindo tentou tranquilizá-la. Não se preocupe, senhora, temos agentes na cena. Seu filho ficará bem. Ao chegarem ao aeroporto, a equipe correu para o terminal designado, onde encontrou Carlos cercado por seguranças, segurando Felipe firmemente contra o peito. Ao ver Alane, seus olhos se encheram de raiva e desespero. Ele gritou enquanto a polícia se aproximava cautelosamente. Alane, com o coração partido, deu um passo à frente. Carlos, por favor, entregue Felipe. Podemos conversar sobre isso? Carlos, com lágrimas escorrendo pelo rosto, continuou sua explosão. Você não vê que fiz isso por nós, pelo nosso casamento? Só queria que tudo voltasse a ser como antes. Aproveitando a distração de Carlos, a polícia, em um movimento rápido, conseguiu tirar Felipe de seus braços e contê-lo. Alane correu para agarrar seu filho, segurando-o com força e chorando de alívio. Carlos foi algemado e levado sob custódia, ainda gritando justificativas para suas ações. Nunca mais você fará nada com meu filho. Eu nunca deixarei você machucá-lo novamente. Você vai pagar por tudo que fez, gritou Alane para seu agora ex-marido enquanto ele era levado pela polícia. No terminal do aeroporto, que antes era palco de uma cena tensa, agora se transformou em um espaço repleto de emoções ambíguas, alívio, tristeza e a dolorosa consciência de que nada seria mais como antes. Alane, ainda segurando Felipe em seus braços e chorando de alívio por tê-lo seguro, voltou-se para Luana, que observava a cena com uma mistura de alívio e preocupação. Luana, sinto muito de verdade. Eu deveria ter confiado em você. Deveria ter percebido. Peço seu perdão. Nunca pensei que ele pudesse fazer algo assim. Luana, com um sorriso triste, respondeu: o importante é que Felipe está seguro agora. Vocês dois ficarão bem. 6 meses se passaram desde aquele dia trágico. Carlos foi condenado por seus crimes e recebeu uma longa pena de prisão. Alane, inicialmente devastada, encontrou força na necessidade de cuidar de Felipe e na amizade inesperada que surgiu com Luana. Após se recuperar do trauma, Alane e Luana descobriram uma nova direção para suas vidas. Em vez de retornarem aos seus papéis anteriores de entregador e babá, decidiram unir forças para criar algo significativo. Inspiradas por suas experiências dolorosas e pelo desejo de ajudar outras famílias, fundaram a Guardia Angels, uma empresa dedicada a serviços de babás altamente qualificadas e rigorosamente selecionadas. A ideia surgiu para Alane após todos os eventos traumáticos, quando percebeu a necessidade urgente de soluções confiáveis para mães que trabalham. Luana, e se pudermos garantir que nenhuma mãe ou bebê passe pelo que nós passamos, disse um dia, com os olhos brilhando de determinação. Luana, entusiasmada com a proposta, respondeu: podemos treinar babás não apenas para cuidar das crianças, mas também para protegê-las. Podemos usar nossa experiência para fazer a diferença. Juntas, as duas mulheres formaram uma parceria forte, combinando o conhecimento de Luana em cuidados infantis com as habilidades administrativas de Alane. Elas desenvolveram processos rigorosos de seleção e treinamento, assegurando que cada babá da Guardia Angels fosse não só qualificada, mas também confiável e dedicada.
Enquanto isso, Felipe, alheio à conversa dos adultos, ria e balbuciava, seus olhos brilhando de felicidade. Alane o abraçou, sentindo o amor encher seu coração. Ela sorriu para Luana. Você é mais do que apenas minha sócia, Luana. Você se tornou parte da minha família. Juntas, daremos a Felipe todo o amor e segurança que ele merece, e faremos o mesmo por outras crianças. As duas mulheres trocaram um olhar de compreensão mútua, selando silenciosamente seu compromisso com um futuro brilhante que construiriam juntas para Felipe e outras crianças. O passado doloroso ficou para trás, e à frente havia um caminho de esperança, amor e novas possibilidades. A história apresenta uma reflexão poderosa sobre confiança, intuição e as complexas dinâmicas de relações familiares e profissionais. No centro da narrativa está Alane, uma mãe que enfrenta uma série de provações enquanto busca proteger seu filho Felipe e entender a verdade por trás dos eventos misteriosos e traumáticos que os afetam. Sugere que, apesar dos erros e tragédias, é possível encontrar redenção e reconstrução. Alane e Luana, que começaram a história como antagonistas, terminam unidas por uma amizade fortalecida pela verdade e pela necessidade de proteção de Felipe. A lição final aponta para o poder do perdão, da resiliência e da capacidade humana de se reerguer após grandes provações. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!